Então vamos lá. Já ouviu falar quando o arquiteto está começando um novo projeto e ele está lá desenhando, que nem eu estou agora, fazendo seus rabiscos iniciais e ele fala que está começando um novo quadro em branco? Então deixa eu te explicar por que isso é uma baita mentira. Essa história de quadro em branco, que vai começar um novo projeto do zero, que tem uma folha de papel em branco e 1 milhão de possibilidades, pode até soar bonito para quem não é da área, mas na prática, na arquitetura e no paisagismo, isso nunca é verdade, isso não existe. Um projeto ele nunca começa do nada e muitas vezes nem é criação do arquiteto. Pode parecer estranho eu estar falando isso indo contra a minha classe, mas não é bem nesse sentido que eu estou falando. Se a gente for abstrair um pouco, muitas vezes quando o cliente procura um arquiteto, ele já criou na cabeça dele um projeto embrionário. Ele já sabe mais ou menos o que ele quer, o que ele espera daquele espaço, e é dever do arquiteto compreender essas ideias iniciais do cliente e aí sim dar seguimento nesse projeto. Mas o projeto embrionário, assim, a criação de fato, já foi feita desde lá pelo cliente. Além dessa parte de abstração mais teórica, sempre que o arquiteto vai começar um projeto, ele já tem 1 milhão de questionamentos e 1 milhão de diretrizes que ele tem que seguir para fazer aquilo dar certo. Algumas das variáveis mais comuns que eu posso citar são, primeiro, a necessidade do cliente, segundo, o terreno, toda a orientação solar e ventos que vão incidir naquele terreno, a legislação e também, claro, o orçamento do cliente. Se for botar na ponta do lápis, a arquitetura e o paisagismo eles são, na verdade, uma resposta a várias questões pré-existentes. Então, partindo desse consenso comigo que não existe um quadro em branco, aqui eu consigo listar alguns fatores que vão influenciar e muitas vezes definir o rumo de um projeto. Um dos primeiros fatores que eu vou trazer para vocês é a demarcação do espaço de trabalho do arquiteto, que se configura como terreno. Então, o terreno, além de toda a questão da orientação solar, do arquiteto entender para onde que aquele terreno está virado e da incidência dos ventos também, o terreno ele também conta com a parte da vegetação existente que pode ter naquele espaço, e isso pode ser uma grande potencialidade para o projeto, ou até limitar alguns projetos que não se aproveitem disso, e também a questão da topografia existente. Então, a variação de alturas também pode ser bem aproveitada por um bom projeto, ou então ser completamente ignorada naquele espaço, naquele projeto, e acabar se tornando um projeto ruim por isso. Outro fator de extrema importância é a legislação. Então, claro, todo projeto ele tem que se adequar às regras da cidade. E na cidade de Pelotas, onde eu vivo, o plano diretor da cidade ele tem 120 páginas. Então, são 120 páginas de um documento que o teu projeto ele tem que estar enquadrado naquilo ali. Cada cidade tem seu documento e nesse documento existem as regras sobre a construção na cidade. Então, diversos itens como ocupação do solo, que é basicamente o que pode ser construído naquele espaço, limites de altura da construção e também diversas regras sobre os limites de afastamento estão constadas nesse documento e servem de guia para o arquiteto que vai projetar esse espaço. O terceiro item já é uma parte subjetiva e muito importante para o desenvolvimento do projeto, que são as necessidades do cliente. Então, quantos quartos ele vai querer ter na residência, ele vai ter área gourmet ou não, a garagem vai ser para um carro, para 2 ou para 3. Então, todas essas variáveis, elas impactam muito no projeto. Às vezes é só um número, tipo, aumentar de 2 para 3 quartos, mas a área que isso vai demandar no teu terreno vai impactar muito todo o projeto, toda a legislação existente, e é algo que o arquiteto tem que saber conciliar para tornar o teu projeto um projeto bom. Quarto item já entra no bolso do cliente, então não adianta o arquiteto se adequar à legislação, fazer um bom uso do terreno, responder todas as necessidades do cliente com um bom projeto e o cliente não poder pagar por aquilo, porque só ter o PDF lá do projeto não vai fazer o cliente morar naquela casa, não vai fazer o cliente aproveitar aquele espaço. Então é de suma importância que o arquiteto consiga entender e conciliar esse orçamento do cliente com as necessidades dele e fazer assim o melhor projeto possível. O quinto item, que pode parecer subjetivo para a arquitetura e para o paisagismo residencial, mas que de fato não é a questão do contexto ao redor dessa construção. É muito importante para o arquiteto e para o paisagista considerar tudo que tem ao redor dele na hora de construir. E isso vai desde o fornecedor até a mão de obra. Em relação ao fornecedor, por exemplo, não adianta o arquiteto projetar um móvel gigantesco de madeira maciça e na região não existir marceneiro para executar aquele móvel. Então, todo o trabalho que o arquiteto perdeu tempo projetando e trabalhando em cima daquilo, detalhando todas as pranchas que ele desenhou, simplesmente não vão servir de nada porque não tem ninguém que execute isso. Em relação ao paisagista, a mesma coisa. Não adianta ele especificar todas as espécies que ele quer naquele projeto, no conforto do ar-condicionado, sem nunca ter ido numa floricultura, num viveiro,
entender o que funciona bem naquele espaço, conversar com o pessoal da região para poder especificar da melhor forma possível, senão também vai ser um trabalho perdido. Já em relação à mão de obra, por exemplo, a questão de steel frame, muito utilizado hoje em dia, mas que precisa de uma mão de obra especializada. Então, também não adianta o arquiteto projetar uma casa toda em steel frame, se preocupar com os detalhamentos de como tudo aquilo vai funcionar, se na hora de construir não vai ter ninguém para fazer e vai fazer na alvenaria tradicional. Então, tudo aquilo que ele desenhou também vai ser perdido. Depois de entender esses 5 itens, a gente consegue compreender que o arquiteto nunca trabalhou num quadro em branco e também nunca criou algo do nada. A arquitetura ela não é só um compilado de desenhos bonitinhos que o arquiteto foi lá e inventou como ele quer da cabeça dele. Ela é a solução de problemas reais. Por isso, assim, sem querer ser chato, mas sempre que tu vê algum arquiteto, alguém falando assim que vai começar do zero, vai fazer um quadro em branco, sempre se questiona, tipo, da onde essa pessoa tirou isso e por que ela tá falando isso, se de fato nunca é assim. Um bom arquiteto, quando ele vai projetar, ele tem na cabeça dele muitas perguntas vindas do cliente, perguntas dele mesmo sobre o que é melhor para aquele projeto e também muitas respostas pré-definidas com tudo isso que eu trouxe. De forma extremamente simplificada, o nosso trabalho é conectar todas as perguntas que a gente e o cliente tem com todas as respostas já pré-definidas desse espaço, desse lugar onde a gente vai trabalhar da melhor forma possível. Se tu gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha com quem pode gostar também e comenta aí embaixo se tu já tinha ouvido essa falácia do quadro em branco, que o arquiteto cria soluções milagrosas e que ele vai salvar tua vida. E até a próxima.